Olá, gente, tudo bem? Olá, pessoas. Estamos novamente aqui no meu canal Geração Língua Portuguesa, no meu cantinho onde eu gravo os vídeos para vocês. E hoje eu vim falar sobre artigo de opinião. O que é o artigo de opinião? Você ter a sua introdução, desenvolvimento, conclusão dentro dos recursos críticos, com fundamento respeitando a obra do autor ou da autora. E dentro disso, a gente vai se desenvolvendo como passo a passo essas opiniões, tendo um preâmbulo desse artigo com uma condição crítica, mas não fugindo e nem plagiando as coisas, vamos dizer assim, os fundamentos, né, que o autor tem a dizer. Eu trago para vocês um artigo de opinião meu. Acho que interessante nesse momento onde que muitas pessoas buscam a prosperidade, a sociedade, o questionamento, a espiritualidade, a positividade, enfim. E esse artigo chama-se Sociedade e Fé. Coloco até em latim, né? Societas est fides, né? Eu abro com a epígrafe do meu artigo com o pensamento de São Jerônimo. A fortaleza é a virtude que brilhou em grau eminente naquela que se manteve fiel e corajosa ao lado do Filho, acompanhando-o até o Calvário e permanecendo em pé ao lado da cruz. E da minha introdução, eu vim fazendo um posicionamento crítico da nossa sociedade. O que eu relato? Observamos na humanidade de uma esquizofrenia em muitas pessoas de nossa sociedade, que dos quais se associa demais aos usos do consumo desenfreado da humanidade. Então, como a fé pode propiciar ao social equilíbrio pleno? Primeiramente, devemos buscar na fonte sagrada do saber que um ato singelo e fervoroso da capacidade de que a fé não é uma atitude apenas um conceito de religião. Se você tem um sentimento de altruísmo para a comunidade, você possui fé. Fé é um sentimento do qual temos aquele calor fervoroso que sentimos no peito e como se fosse o seu primeiro amor. Pois a humanidade, nos tempos modernos e contemporâneos, tem se observado que o consumismo é o bem adquirido não o traz felicidade total. Aí eu faço o questionamento. O que é felicidade? Respondo, um estado de espírito. Precisamos não como uma fórmula mágica do mágico de Oz, mas buscar o caminho de Eldorado e do ouro. O que temos como sinal de que o ouro é o bem durável e mais valioso dos homens em valor. Pois, neste bem, temos que verificar que este bem é o dom da alma, se bem utilizado no metafísico mental. Que essa alma deve ser levantada ao social como parâmetro de que as pessoas possam adquirir e viver melhor em sua comunidade, trabalho e família. Com isso, devemos dar o conhecimento para depois ensiná-las a buscar este pão diário de cada um de nós. Quando entendemos o sentido amplo de nós mesmos, possuímos o dom de sermos felizes. Felicidade que, quando transmutada ao social, teremos água potável, discernimento, saúde, trabalho e equidade nos condicionamentos econômicos e social. Não desejo ensinar, mas apenas refletir de que até mesmo aquele que não possui fé em um Deus ou vários
possui fé, caridade. Essa fé que podemos ter uma sociedade mais plena, instruída dos seus direitos e deveres. Então, somente a sociedade do micro com o macro tem o dever de cobrar e fazer nos seus caminhos a serem realizados para a escada do metal precioso e cobiçado da humanidade. A fé e a sociedade caminham juntas, pois todos nós estamos no mesmo barco, humanidade, para que possamos usufruir com responsabilidade a fé e termos um social melhor e compatível para vivermos melhor. Societas estes fides. Observe bem. A gente precisa, como eu, nesse artigo de opinião, Sociedade e Fé, introduzir, abordar uma forma crítica, citar um autor ou vários autores, para desenvolvermos o tema daquilo que nós queremos ou desejamos falar. E continuando, apenas um preâmbulo, eu falo sobre a sociedade. O que eu venho falar? Hoje, ontem e amanhã vivemos uma sociedade de que a economia faz parte de nossas vidas. Mas possamos refletir de que a economia é um dos fatores da sociedade. Aqui eu vou falando sobre a sociedade, e do qual na introdução eu abordei os dois temas, sociedade e fé. O dinheiro ou recursos financeiros deve ser multiplicado na fatia do pão diário. Eu voltando ao artigo de opinião. Primeiramente no âmbito de nós mesmos, sociedade. O primordial é não desperdiçar o pão e sim retribuí-lo no cotidiano pessoal. Continuando. Com o passar dos tempos, temos vivido que a honestidade e o caráter devem ser sim o bálsamo da economia circular e humana. O homem deve propiciar os recursos para que possam ser bem administrados por ele mesmo. Quando isso ocorre, é secular termos uma economia vital para a nossa sociedade. Eu vou finalizar neste ponto. O homem é o percurso do administrado do dinheiro, e o dinheiro não é os males da sociedade, como alguns tentam trazer numa hipocrisia fanática. Quando isso ocorre, temos uma simbiose de que os recursos econômicos do homem devem ser aplicados plenamente com seu intelecto moral e social para o bem de si mesmo. Observe bem até aqui esse ponto que eu deixei. O desenvolvimento do meu artigo de opinião. Eu vou falando sobre a sociedade. E o que eu falo sobre a fé? Deixa eu me passar aqui. É um pouquinho grande o meu artigo. Eu falo sobre fides, fé. Como diz São Tomás de Aquino, desordenado amor por si mesmo é a causa de todos os pecados. Pois a fé deve ser raciocinada na caridade, e essa caridade não percute em desordenado ao bem público e particular. Fé e caridade. Eu venho complementando os dois pontos. Caridade é a consciência plena de que você, cidadão, deve na espiritualidade de seu coração o bem próximo. Aqui eu recito a passagem que eu acho maravilhosa, já que nós estamos falando sobre esse percurso de espiritualidade do apóstolo Paulo, que ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como o bronze que sou, ou como o símbolo que tinha. E finalizo que devemos ter a conclusão, só um minuto, sobre os dois parâmetros, sociedade e fé. Equilíbrio entre a sociedade e a fé resulta ao mundo saneamento básico, baixa evasão escolar, economia equilibrada para o homem, moradia, saúde, educação, segurança e, portanto, a felicidade que todos nós procuramos
e que requisitamos, que é um estado de espírito, sociedade e fé plena e conjunto nas leis que regem o universo, com políticas públicas eficazes para a educação libertária e não ideológica de conceitos de que o indivíduo deva suplantar as barreiras mentais dos quais possam ser empecilhos e de que o homem cidadão tenha conhecimento de que educar é a forma mais transparente que a comunidade vive e é capaz de termos o conceito de que o bem-estar social depende para com a educação, seja na economia particular, estatal ou privada, e em vários conceitos de ciência. Como professor, né, de português, de literatura, a gente observa que muitos alunos têm uma pouca confusão, um pouco de confusão, né? A desenvolver o seu raciocínio. A gente precisa ter vamos dizer assim, uma linha de raciocínio. E dentro dessa linha de raciocínio, a gente vai desenvolvendo, né, aquilo que nós queremos trazer no artigo de opinião. Eu acho fantástico desenvolver esse tema, porque aí nós teremos um conceito crítico, o nosso ponto de vista que não pode ser baseado como verdadeiro, apenas um ponto de vista, como o próprio artigo de opinião relata que é um artigo de opinião, né? Daquilo que a gente retrata. Eu desejo para vocês uma boa noite e um bom início de semana e um grande abraço. Fique com Deus.